Jornal Band News Entrevista. E já começamos esse bate-papo bom, né? Com esse entrevistado muito especial. Por quê? Em comemoração aos 185 anos de emancipação política de Vitória da Conquista, o Jornal Band News apresenta uma série especial de entrevistas sobre a Suíça baiana, explorando sua história, cultura e identidade. Hoje, nosso convidado é o professor Itamar Pereira de Aguiar, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. É filósofo e pesquisador das dinâmicas sociais e culturais que moldaram a cidade. Com uma sólida trajetória acadêmica e olhar crítico sobre a sociedade conquistense, ele nos ajuda a compreender o passado, o presente e os desafios do futuro dessa terra que se reinventa há quase 2 séculos. Professor Itamar é pós-doutor em Ciências Sociais. Um abraço aí para você que acompanha, já estão mandando aqui muitas mensagens pra gente. Professor Itamar, seja muito bem-vindo ao Jornal Band News. Obrigado, Sheila, e eu já aproveito para desejar o meu boa tarde a Sheila, Marcelo Bonfá, os nossos amigos todos aqui da Band, né? E aos ouvintes da Band Conquista, que eu sei que tem uma audiência muito importante. E aqui eu quero destacar, né, a importância de Marcelo e de Sheila, né, de vocês daqui da Band. Obrigado, professor. No desenvolvimento da atividade do rádio em Vitória da Conquista. Obrigada, professor. Ao longo dos 185 anos de emancipação política de Vitória da Conquista, sim, passou por múltiplas transformações sociais e culturais. Como o senhor interpreta esse papel da cidade na formação da identidade regional do Sudoeste baiano? Sheila, essa região foi escolhida desde a origem para ser uma região de desenvolvimento de atividades agrícolas e criação de gado, para abastecer as vilas do litoral e das lavras Diamantina. Tá. Quando o senhor fala Lavras Diamantina, o senhor está falando de onde? Eu estou me referindo a Rio de Contas, a Mucugê, a Lençóis e Andaraí. Okay. Essa região que produziu ouro e diamante e carbonatos na Bahia. Então, o que é que acontece? Eu digo que o boi é o mito fundador dessa cidade e da cultura conquistense. Então, Conquista, desde a vila à cidade, se desenvolveu por dentro das fazendas e cercadas de fazenda de gado. Antes dos colonizadores chegar para cá, o João Gonçalves da Costa chegar para cá em 1840, vindo da região do norte de Minas, eles já vieram para cá com essa intenção de desenvolver uma atividade, digamos assim, agropecuária nesta região, que nós podemos falar, para facilitar, no sudoeste da Bahia. Vamos pensar assim, hoje classificado geograficamente como sudoeste da Bahia. Não tinha um ponto específico, né? Não. Tinha toda essa região. Toda essa região. Mas aqui ficaram. Aí chegaram e Conquista se organiza como uma das primeiras vilas, né? A partir de 1840. Só para dar um detalhe para vocês, eu levantei todos os códigos de postura de Vitória da Conquista de 1840 até 1996, para estudar toda essa dimensão legal e etc. do desenvolvimento, ou dizer assim, da progressão histórica desta cidade. Professor, essa progressão, por exemplo, ontem a gente ficou sabendo, né, Sheila? Eu não tinha essa informação. Conquista pertencia a Caetité. E aí a gente tem uma região sudoeste que a cidade que se destaca é Vitória da Conquista. O que foi que aconteceu nesse processo? É preciso nós pensarmos nos caminhos utilizados para chegar à Bahia. Então a Bahia, ela vai sendo certa medida, e a partir de um determinado ponto, sendo constituída, principalmente essa região, pelos interesses da mineração. Então, quem veio do norte de Minas veio no sentido subindo a Serra do Sincorá, procurando diamante, ouro e etc. Então, foram encontrar ouro em Rio de Contas, mas a passagem, quando ela vinha ali, Caculé ou Catulés,
né, e Caetité, fica nessa rota de subida do pessoal do norte de Minas para alcançar as lavras de hoje chamadas lavras diamantinas. E aí chega ao Rio de Contas e descobre ouro. E essa descoberta do ouro de Rio de Contas, ela vai chamar a atenção para toda essa região. Ouro que não foi encontrado aqui, sim, no nosso território. Inicialmente pensava-se vir buscar minério também aqui. Não encontrou. E logo cedo descobriram que aqui não tinha minério nenhum, que a vocação daqui teria que ser desenvolver a atividade agrícola, porque essa atividade agrícola e pastoril, porque essa atividade desenvolvida aqui ia produzir mercadorias, ia produzir comida, ia produzir elementos e negócios para abastecer as vilas do litoral, vamos pensar em torno de Ilhéus e etc., e para as vilas das lavras diamantinas. Então, o litoral e as lavras, dois pontos importantes da economia historicamente, na trajetória histórica de constituição do estado da Bahia e do Brasil. Então, essa foi a nossa catapulta, o comércio. Sim, o comércio. Ah, tá. Então, já quando não encontra aqui ouro, a atividade desenvolvida foi a fazenda, a criação de gado. E quando Vitória da Conquista se organiza como vila, aqui não tinha estradas, não era entroncamento de estrada, não tinha minério. Qual é o mistério de organizar aqui essa cidade no sentido desse percurso histórico ela se tornar a cidade mais pujante, né? Isso. E, digamos assim, o centro das atividades econômicas de toda uma região. Foi o comércio. Aí eu digo que é o povinho que veio para cá. E esse povinho que veio para cá, ele eram, antes de tudo, né, comerciantes, e comerciantes principalmente dos produtos que aqui produzia, comerciante de gado, comerciante de animais, comerciante. Tá. Então eu digo que Conquista ela vai se desenvolver a partir da atividade agropecuária juntada com as atividades dos negócios, com os comércios. Então aqui se formou um grupo de homens empreendedores que, para você ter uma ideia, a um determinado momento da realidade, para ela não ficar isoladas, eles abriram estrada por conta própria daqui até a linha de ferro, lá pro lado de Jiquié, lá pro lado de Jaguaquara. Entendeu? Então esses caminhos daqui que descia, caía no Vale do Jiquiriçá, região de Jaguaquara, subia para Santo Antônio de Jesus, Nazaré das Farinhas, daí o vapor. O vapor que não era de Cachoeira, mas de Santa Amaro, navegava até Salvador. Esse é o Jornal Band News com o professor Itamar Pereira de Aguiar. A gente está falando da emancipação política de Vitória da Conquista, 185 anos. Professor, a partir do seu olhar das ciências sociais, quais tensões históricas, políticas, étnicas ou simbólicas ainda reverberam na estrutura social conquistense atual? Olha, eu vou entender essas questões e entender a subjetividade, entender a cultura de um povo, é preciso um mergulho muito profundo. E às vezes as pessoas me perguntam, mas professor, por que é que o senhor foi estudar religião? Porque a religião é exatamente o processo de sublimação de elementos humanos, de elementos culturais, de elementos sociais, promovido pelas pessoas. Então você sublima o quê? Você sublima aquilo que você acha que tem muita importância, que merece ser sublimado, que merece ter um tratamento especial. Então eu estudo a história dessa cidade, dessa região, a partir da religião. E nas religiões, você vai encontrar na dimensão delas ideologicamente as religiões vinculadas à ação do colonizador. E vai também encontrar as religiões que surgem diretamente das manifestações populares, da vontade do povo, do desejo do povo e etc. Aí a gente pode colocar dois ingredientes, a religião católica e as religiões de matrizes africanas. Pronto, vamos pensar por aí, né? Os terreiros,
de candomblé, de umbanda ou de qualquer outra natureza, ou dos candomblés do sertão, como eu chamei aqui. Então, quando você pensa, o professor vai estudar, tem uma pergunta que eu vou responder hoje de tarde: por que eu optei por estudar as religiões afro-brasileiras? Eu vivia lá em Lençóis, e a partir de lá nós tínhamos um grupo de intelectuais muito grande que vinha trabalhando essas questões desde os anos 50, tá? E ali nós tínhamos também uma atividade econômica muito singular, especial, que era o diamante, a economia do diamante. E nessa economia do diamante, o que gesta como atividade religiosa, digamos assim, original e própria daquele povo, é os terreiros de Jari. Tem um tipo de candomblé específico daquela região. Muito presente na Chapada, né? O Jari. De lá, construído lá. O Jari é o produto religioso da economia do diamante. Sou eu que estou afirmando e ninguém nunca falou disso. Então ele é o resultado da economia do diamante. E aí vai envolver uma visão de mundo, uma cosmologia e toda uma dimensão que vai envolver as dimensões da magia, do encantamento, e vai transcender os limites da racionalidade e cair nas dimensões estéticas do sentimento de gosto, da vontade, do desejo dos indivíduos. Isso se deu também em Vitória da Conquista, também no processo de colonização. Também aqui, tá? Então aqui, as religiões afro-brasileiras, nós chegamos a dizer, aqui duas religiões tradicionais do colonizador se organizaram desde muito cedo, desenvolvida, organizada e protegida por famílias tradicionais, consideradas tradicionais da cidade. De um lado a família Guzmão, com a primeira igreja batista, do outro lado a família do coronel Gugé, né? Com a igreja católica. E o povão, os vaqueiros, os trabalhadores rurais, aí inventaram aqui as tradições que eu passei a chamar de afro-indígenas brasileiras. E por que eu coloquei o indígena dentro disso? Porque eu percebi que a presença indígena desta região era muito forte, tá? Então isso aparece e se manifesta lá. Só que aqui tem algumas especificidades. A entidade mais importante das religiões afro-indígenas brasileiras em Vitória da Conquista é o caboclo boiadeiro. Eu até escrevi um artigo com o título Caboclo Boiadeiro, o ser dos pastos sujos. E ali eu vou escrever o que são os pastos sujos. Quando você fala de sujo, de sujeira, o que vem a ocorrer são as coisas negativas, o diabo, o demônio, coisa que não dá certo, ou feitiço, né? Mas na realidade é isso. Você pega uma mata aberta, abre uma clareira na mata, e nessa clareira vai nascer uma diversidade enorme de plantas, e dentre elas a madeira nova, que é considerada a planta de seu boiadeiro, é símbolo do caboclo boiadeiro. Então ela é a que mais prolifera, a que cresce mais rápido e talvez a maior árvore desta região aqui, na capoeira, depois de derrubada a mata. E aonde está esse caboclo boiadeiro nos dias de hoje aqui? Está dentro dos terreiros de toda essa região. Nas casas, se quiser, eu dou aqui. Ele está, por exemplo, na casa de Paiseli, que talvez seja das casas funcionando hoje a que mais agrega elementos da originalidade dessa manifestação religiosa local. Mas ela aparece em todos os terreiros. Aqui teve um pai de santo de terreiro de Queto que disse, professor, eu disse, Jorge, você disse que seu terreiro era... Eu terminei falando do nome, mas que não deveria falar, mas Jorge é meu amigo, ele não vai levar nada dessas coisas como coisa negativa, não. Ele disse, professor, que ele se diz terreiro de Queto, que não cultua caboclo. Então eu digo, Jorge, se você disse que seu terreiro é de Queto, por que você cultua o índio pena branco
Prena Branca e a velha preta africana. Ele diz: professor, terreiro de candomblé em Conquista que não cultiva índio não se sustenta. Tem que cultivar, né? Tem que cultivar. Jornal Band News é a série de entrevistas especiais 185 anos de emancipação política de Vitória da Conquista. Tem mensagem do ouvinte aqui, professor. Diz assim, aqui é o professor Joilson Berger, onde tive por 2 oportunidades ser estudante desse professor nos cursos de História e Filosofia, amigo do conhecimento. A minha premissa para professor Itamar: por favor, professor, diante de tanto desenvolvimento nada sustentável nessa cidade, que tem um nome nada sugestivo de Suíça Baiana, perguntaria: como fazer de Vitória da Conquista a cidade do bom viver fora da narrativa oficial? É o Joilson Berg, professor, e ele agradece aqui a Band FM. E aí, ao tempo, o Marcelo já fecha também com a nossa pergunta. Eu acho que contempla também, Marcelo. Professor, o senhor mais do que ninguém pode responder essa pergunta, porque o senhor é um observador privilegiado, né? Vem de anos observando e estudando as nossas facetas. Então, olhando para o futuro, que caminhos o senhor enxerga para que Vitória da Conquista continue sendo um polo de pensamento crítico, diversidade e de inovação, que fez de Vitória da Conquista diferente e ganhar esse protagonismo na região sudoeste da Bahia? Primeiro eu vou responder a pergunta de Berg e depois falar com o Marcelo, responder a pergunta de Marcelo. Berg é um querido amigo e eu tive o privilégio na universidade de às vezes ter alunos que vão atrás de mim onde eu estou ministrando aula, e às vezes faz mais de um curso para poder ser meu aluno mais de uma vez, né? E Berg é um desses queridos amigos, né? Crítico, sagaz, que observa muito bem, e eu não vejo alternativa para Conquista com essa fantasia de que Conquista é Suíça Baiana. Conquista não tem nada a ver com a Suíça. Conquista tem que ver com a nossa Caatinga, com o nosso Nordeste, com o nosso Planalto, não é? Desde os aspectos de relevo, a vegetação. Então nós temos aqui as nossas especificidades. E nós somos uma cidade construída nesse espaço historicamente com as realidades com as pessoas que chegaram aqui. Então eu estou falando que desde o início, né, Conquista desde 1840, eu acho que ela se posicionou com um grupo de pessoas que tinham iniciativa, empreendedoras. Esse empreendedorismo, ele muitas vezes ele alcança também dimensões étnicas. Quem são as pessoas que tiveram aqui na origem definindo esses caminhos? Então eu já falei aqui alguma coisa, já, né? As pessoas de Conquista abriram estrada daqui até chegar na linha de ferro. Muitos anos, quando Conquista estava praticamente isolada, ainda não tinha Rio Bahia. E Conquista nunca repeliu ninguém, né? Ninguém. É uma cidade acolhedora, que recebe muito bem quem vem de fora. De toda a vida eu falo isso de cátedra, porque eu estou aqui em Conquista há 42 anos. E esta cidade me acolheu muito bem. Eu sempre fui muito bem acolhido e muito bem recebido. Eu ousaria dizer, na casa da maior parte dos conquistenses, de toda e qualquer etnia, de toda e qualquer condição social. Sabe, assim, por exemplo, desculpe, não é nada demais nem para distinguir, mas Pedral costumava ligar para mim para chamar para ir na casa dele, para sentar, para conversar e discutir algumas coisas. E a família de Pedral tem uma importância muito grande na história dessa cidade. Tá, né? Tá na origem da história dessa cidade. O professor Duval falou isso ontem. Uhum. Que vem da família Gugé, mas que vem antes da família Gugé do fundador dessa região, do João Gonçalves da Costa.
Pedral talvez seja a 4ª geração ou 5ª de João Gonçalves da Costa. Então ele é das famílias fundadoras dessa cidade. Não estou querendo por isso levar nenhum prestígio para Pedral, não, porque quem prestigiou com o Pedral na vida dele foi essa cidade. Essa cidade fez Pedral prefeito dela 3 vezes. E o maior líder político dela enquanto ela esteve viva. Quem fez isso foi a cidade, não foi nenhum partido e nem ninguém. Foram as pessoas que conviviam com ele aqui. Né? Então, respondendo a essas questões, quem é essas pessoas que vieram aqui? Elas eram, antes de tudo, pessoas empreendedoras e que desenvolveram atividade produtiva consorciada com atividade comercial. Né? Então, Conquista é uma cidade dos negócios, é uma cidade dos serviços. E dentre eles, já para pegar a questão de Marcelo, mas na contemporaneidade, os serviços ligados à educação e à saúde. A gente tinha que conversar mais com o professor aqui, né? Muito bom, aí eu ia Marcelo. colocar a questão da chegada da UESB a essa cidade. Eu acho que também é um vetor muito forte de ampliação, né? Falar também da Serra do Marçal. A Serra do Marçal. São tantos pontos importantes. Pois é. Mas, bom, o tempo da imprensa é sempre um tempo muito curto, né? O rádio ainda é melhor do que a televisão, mas na televisão a gente tem que estar preparado para segundos, né? Então, Sheila ouvinte dizendo, professor, então assim, o que eu entendi com essa aula do senhor aqui para o jornal Band News, a pujança de Conquista está nas pessoas que vieram para cá a partir de 1840 com a força muito forte empreendedora, e aí entra o comércio inicialmente. Sim, aliado a serviço, agricultura e pecuária. E mais recentemente já pode englobar também a indústria nesse processo aí. Então, Conquista é uma cidade, nós podemos dizer com algumas aspas, uma cidade progressista desde a sua origem. É verdade. E é esta forma que vai fazer com que ela se coloque como uma cidade para onde os interesses da região convergem, como uma espécie de capital da região. Por quê? Aqui não teve diamante, aqui não teve ouro. O que não teve estrada de origem, não foi nenhum entrocamento rodoviário, não teve estrada de ferro. Que elementos é que impulsionaram essa cidade para ser o que ela é hoje? Essa é uma pergunta muito importante para refletir, pensar como é que ela se desenvolve até aqui. E tocar para o futuro. Tocar para o futuro. Professor Itamar Pereira, nós agradecemos por uma entrevista tão rica aqui hoje no nosso jornal Band News. Até o próximo encontro. E o rádio gosta muito, né, de ter o senhor aqui. Se sinta homenageado também. Muito obrigado. Eu me sinto lisonjeado pelos convites, né? E nunca fujo de atender às solicitações, e então eu agradeço o convite que vocês fizeram para vir aqui hoje e me coloco à disposição, porque esse tema é um tema muito amplo, né? Muito complexo, e falar em alguns minutos fica só uma pitadinha, fica sempre um gosto de quero mais, né? Vamos buscar mais. Me coloca à disposição. Esse Quando quiser, conhecimento. só convidar que eu venho. Não é isso, Marcelo? Mas a partir de 2026 vem novidades. Vem novidades. E aí a gente vai ter. Vem novidades aí, professor. Aguarde. O senhor vai estar com a gente. Ó, e você que apreciou essa entrevista, já ela vai estar também nos demais canais aqui da Band FM, tá? Exatamente.